Quero, nas minhas palavras iniciais dessa mensagem, dizer uma frase bem de impacto para você, que você precisa refletir nela, no que eu vou falar nesse momento. Esta é a semana do fim. Você compreendeu bem? Esta é a semana do fim. Vou repetir aqui para você. Esta é a semana do fim. Eu espero que ninguém tenha caído para trás aí do sofá ou rolado pela cama, desmaiado, porque não se preocupe, eu não estou falando de nenhuma previsão escatológica. Eu não estou dizendo que essa é a última semana da sua vida ou do mundo, não. Esta é a semana do fim, porque o que vamos começar a falar nesse momento é um pouco do que representa e do que verdadeiramente foi a semana do fim, sim, do ministério de Jesus na terra. Semana da Páscoa, que para aqueles que mesmo que assistam essa mensagem em outro momento, já se situarão que estaremos falando, que falamos dessa mensagem na época da Páscoa. Quero dizer para você que o domingo que nós estamos falando nesse momento é, na tradição, conhecido como Domingo de Ramos ou Domingo de Palmas. A tradição mostra que, e segundo os textos bíblicos, que num domingo semelhante a esse começava a trajetória final de Jesus em seu ministério aqui na terra. Era o início do fim. Era o início da última semana de Jesus fisicamente presente entre a humanidade. Ela se torna marcante, essa data, porque ela é caracterizada, ela vai ser pontuada por vários eventos estratégica e cuidadosamente preparados por Deus no céu para as ações de Jesus aqui na terra, incluindo o domingo que alguns chamam domingo de Páscoa, o domingo de Ramos ou domingo das Palmas. O domingo de Páscoa é daqui a uma semana, é uma semana após a entrada de Jesus em Jerusalém. Mas para você se situar de uma forma, e consiga me acompanhar de uma forma bem completa, eu quero ler com você o livro do evangelista Marcos, no capítulo 11, e a partir do versículo 1, narra o que foi o início dessa semana final de Jesus aqui na terra. Me acompanhe nessa leitura, por favor. Quando se aproximaram de Jerusalém, e chegaram a Betfagé e Betânia, que eram povoados, vilarejos muito próximos um do outro, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês, e logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. E se alguém lhes perguntar: por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão, e enquanto desamarravam, alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? E os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e então eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortados nos campos, que os outros evangelistas vão dizer que eram ramos de palmeiras. E os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. E essa passagem encerra com um grito do povo: Hosana nas alturas. É assim que começa o fim, é assim que começa a última semana de Jesus na face da terra, como falei anteriormente. Eu quero que você faça parte dessa história, desse domingo de Ramos ou domingo de Palmas. Algumas
algumas religiões mais tradicionais, como por exemplo a católica, os seus seguidores são instruídos a colocar uma palma, um pedacinho, um raminho de palmeira na porta de sua casa. Era uma tradição antiga, muito comum. Hoje a gente quase não vê isso acontecendo. Mas o fato é que a narrativa que acabamos de ler, escrita pelo evangelista Marcos, e aqui abro um parênteses rapidinho para dizer da importância desse evento, a importância desse acontecimento é tão grande que todos os 4 evangelistas, a saber, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos fazem questão de ter registrado a entrada de Jesus em Jerusalém, no início dessa sua última semana em seu ministério na terra. Tem algo de importante aí, para ser algo comum a todos os evangelistas, para terem um cuidado de que com as suas penas deixassem registrado, cada um com seu ponto de vista. Esse evento é porque tem algo muito especial, de grandes lições para as nossas vidas. O povo naquele dia vai receber a visita de Jesus, e é interessante, a gente precisa fazer aqui um entendimento histórico, e por que não dizer, tentar corrigir um mal entendido histórico. Isso mesmo, precisamos tentar, em pleno século 21, tentar observar e corrigir o mal entendido histórico que aconteceu naquele dia às portas de Jerusalém. Por que eu quero dizer um mal entendido histórico? O povo faz uma festa quando Jesus está entrando em Jerusalém. Um dos evangelistas faz questão de dizer que Jesus estava ainda saindo do Monte das Oliveiras, e para vocês entenderem, como se fosse uma estrada em que sua curva final já apontava a distância a Jerusalém, e o povo em Jerusalém, quando Jesus vem montado naquele jumento, já cercado por uma grande multidão, o povo que estava em Jerusalém percebe a vinda de Jesus, junto com toda aquela quantidade de pessoas, e se desloca até onde Jesus estava, antes mesmo de ele adentrar em Jerusalém. E quando eu falo, precisamos corrigir o mal entendido histórico, eu preciso levar você a conhecer um pouquinho da história do povo hebreu, do povo judeu. Eu preciso fazer com que você aprenda comigo e se transporte a 150 anos antes do dia da entrada de Jesus em Jerusalém. Preste bem atenção. 150 anos antes desse dia em que Jesus entrou em Jerusalém, o que alguns chamam de entrada triunfal de Jerusalém, eu vou deixar esse triunfal para depois, mas esse dia em que Jesus entrou em Jerusalém, volte 150 anos no tempo, para nós entendermos bem, porque um homem chamado Simão Macabeu, isso mesmo, Simão Macabeu, 150 anos antes da entrada de Jesus em Jerusalém, ele liderava um grupo de rebeldes, um grupo de guerreiros, de uma família tradicional judaica conhecida de uma forma grandiosa na história. Tanto é que entre os livros apócrifos aparecem 2 versões, 2 textos, 2 livros intitulados 1º e 2º Macabeus. De tão grande, de tão forte foi a influência dessa família na história do povo judeu. Essa família, liderada por um homem chamado Simão Macabeu, não trave a língua, Simão Macabeu, 150 anos antes, em uma batalha contra um exército sírio, ele vence essa batalha. Os sírios que naquela época oprimiam, nesse determinado momento da história, oprimiam uma parcela do povo hebreu. Simão Macabeu reúne um grupo de soldados valorosos, de homens guerreiros, ele trava uma batalha e ele vence essa guerra contra os sírios. Ao vencer essa batalha e ao retornar para Jerusalém, a história conta que Simão Macabeu e seus soldados vitoriosos foram recebidos com muita festa. E aqui abro aspas para fazer
a leitura desse registro histórico, no 23º dia do 2º mês, no ano 171º, os judeus entraram com louvor e ramos de palmeira, e com harpas e símbolos e instrumentos de cordas, e com hinos e canções, porque um grande inimigo foi esmagado e removido de Israel. Esse registro do que eu acabei de ler, fecho aspas, esse registro do que acabei de ler, está nesse livro apócrifo, porém histórico, do povo judeu, 1 Macabeus 13:51. Porque eu lanço mão de um texto histórico para fazer a conexão que eu preciso com você sobre o dia de Ramos, ou o dia de Palmas, ou sobre o dia em que Jesus entrou em Jerusalém. Para mostrar que toda aquela euforia, toda aquela alegria descontrolada e todas as ações e reações, de certa forma erradas, estavam totalmente ligadas a um acontecimento de 150 anos antes desse dia. O povo judeu estava repetindo, diga-se de passagem, havia mais de 2 milhões de pessoas em Jerusalém nessa época, por ocasião da celebração da Páscoa, uma multidão gigantesca, tanto é que já havia uma multidão vindo com Jesus em direção a Jerusalém, e uma outra já esperava, e quando a vista corre até o encontro dele, eles repetiam um ato de 1 século e meio anterior, quando uma conquista militar aconteceu. Eu digo que nós precisamos tentar hoje corrigir o mal entendido histórico, porque aqueles judeus, naquele dia em que Jesus entrava em Jerusalém, acreditavam que o que estava acontecendo ali naquele momento era algo similar ao que Simão Macabeu havia conseguido 150 anos atrás. Ou seja, Jesus está entrando em Jerusalém, ele vem para aniquilar o poderio romano, ele vem para libertar os judeus, ele vem agora para nos dar o poder e a colocação devida que tanto esperávamos. Chega de subjugo, chega de ser comandado pelos romanos, chega de ser aprisionado, perseguido por eles. Agora Jesus está entrando em Jerusalém, porque Ele vai nos libertar de todo esse domínio. Só que a libertação que Jesus iria realizar em Jerusalém naquela semana, não era uma libertação militar, não era uma libertação baseada em guerra. A conquista que Jesus iria realizar naquela semana não era a conquista de um território, não era a conquista de um reino humano, não era a conquista de um trono real na terra. Aquela multidão se juntava, e alguns teóricos e escritores insistem em chamar de entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Eu tenho particularmente minhas reservas em usar o termo triunfal. E ontem eu comentava com a minha cunhada sobre o que iria pregar hoje, nesse culto da noite, e eu dizia para ela, a entrada triunfal, eu disse não, a entrada de Jesus em Jerusalém, porque eu não vejo, pelo menos em uma determinada perspectiva, razão de tanta euforia daquele povo, se eles soubessem que Jesus, alguns dias depois, iria morrer na cruz do Calvário com seus pés e mãos perfurados, humilhado, ferido, espancado, esbofeteado. Não há razões para dizer que isso é triunfo. Sofrimento não é triunfo. Morte por pecados, até a ressurreição de Cristo, um homem que não tinha cometido pecado algum, morrer por pecadores, não deveria ser sinônimo de euforia por parte daquelas pessoas naquela ocasião. Quando eu digo que precisamos corrigir o mal-entendido histórico, eu digo que a intenção e o pensamento dos judeus naquele dia,
que o pensamento daquela multidão, tantos que desciam com Jesus do Monte das Oliveiras e adentravam pela estrada principal em direção às portas de Jerusalém, como aquelas pessoas que estavam à entrada da cidade correram para lançar e tiravam seus mantos e jogavam no chão, e pegavam ramos de palmeira e balançavam como se um rei vitorioso que tivesse conquistado um território estivesse adentrando naquele lugar. Precisamos primeiramente saber que a recepção foi confusa, porque eles estavam recepcionando o que na cabeça deles era um conquistador de um reino terreno, que isso não aconteceu. A conquista de Jesus não era essa. O reino de Jesus não era esse que eles pensavam. O rei que eles estavam saudando não veio montado num cavalo, veio montado em um jumento. Quando eu digo que precisamos corrigir o mal-entendido histórico, eu quero alertar você para que algumas coisas que a história, a religião, práticas, que com o passar do tempo elas se repetem, e se repetem, e se repetem. Às vezes elas precisam ser avaliadas se de fato estamos fazendo as coisas certas pelos motivos corretos. De certa forma, aquela multidão estava fazendo a coisa certa, exaltando o nome de Jesus, exaltando a pessoa de Jesus. Aliás, diga-se de passagem, foi a única vez em todos os evangelhos, você pode pesquisar isso, foi a única ocasião registrada em todos os evangelhos, que Jesus permitiu que uma aglomeração, usando o termo aqui que está tão comum agora, aglomeração, que Deus permitiu que pessoas se estivessem ao redor dele, aglomeradas, juntas, reunidas, o termo que você quiser usar, para exaltar o nome dele publicamente. Jesus sempre dizia, ó, fez um milagre, ó, vá para a sua casa, mas não fale isso para ninguém. Olha, vai, a tua fé te salvou, mas vai agora e fica quietinho aí, fica na tua. Embora a maioria das vezes ele não foi obedecido. Agora você vai ver que nessa entrada de Jesus em Jerusalém, ele não faz nenhuma menção a isso. Por quê? Não porque o povo estava certo, mas porque na agenda de Deus, aquele domingo, aquela ocasião, aquela descida de Jesus do Monte das Oliveiras em direção à estrada principal de Jerusalém, como falei antes, foi estrategicamente, cuidadosamente preparada por Deus, até a manifestação do povo. Embora eles estivessem agindo com as razões erradas, até isso Deus usou, porque aquela manifestação eufórica do povo só alimentou mais o ódio das autoridades da época por Jesus, e que culminaram com a morte dele na cruz do Calvário. Deus utiliza até um erro da história para cumprir a vontade dele. Deus utiliza até coisas que fizeram com você para cumprir o propósito dele. Deus utiliza até os seus próprios erros, mas se você estiver arrependido e se voltar para Deus, Deus vai usar esses erros como matéria-prima para cumprir a vontade dele no teu viver. Deus usou a reação errada de uma multidão para cumprir os propósitos dele na cruz. O momento não era para euforia. Se aquele povo realmente soubesse o que estava por acontecer, eles não estariam eufóricos, eles estariam tristes, inconsoláveis, eles estariam preocupados. Mas eles faziam festa. Eu espero que você compreenda que existia um erro de atitude, um erro histórico de atitude no meio daquela multidão, mas que um erro que se transformou numa grande solução para a humanidade lá na frente. Esse é um primeiro ponto que eu quero abordar com você. Mas me permita continuar, e senão a gente se perde no tempo, e eu amo falar sobre essa passagem, aliás, sobre a última semana de Jesus, é espetacular.
Mas nós vamos ver no versículo 3 da narrativa de Marcos uma informação interessante. E eu quero passar, nem que seja rapidamente por ela, eu não consigo olhar para esse versículo sem e seguir em frente com você no meu raciocínio. Versículo de número 3, Jesus falou para os seus discípulos quando instruía eles para irem em determinado lugar e pegarem um jumentinho. E Jesus deu todas as instruções bem detalhadas e disse: olha, vocês vão em tal lugar, lá nesse lugar vai ter um portãozinho lá daquela época, um portão daquele tipo. Olha, vocês vão encontrar lá um jumentinho amarrado nesse portão. E sabe o que vocês vão fazer? Vocês desamarram e tragam para mim, é com ele que eu vou entrar em Jerusalém. E tem mais, olha só o cuidado de Jesus. Olha os detalhes, olha como Jesus se prende aos detalhes. Tem gente que acha que Deus não se interessa por detalhes. Jesus fala, acrescenta para os seus discípulos na sua instrução: vocês vão lá, em determinado lugar, vai ter um jumentinho amarrado num portão. Vocês pegam, desamarram e tragam. Se porventura alguém perguntar para vocês: o que vocês estão fazendo aí desamarrando esse jumento? Ele não é de vocês? Vocês vão dizer para essa pessoa o seguinte: o Senhor precisa dele. Eu preciso dizer para você que eu poderia parar por aqui e refletir com você somente nesse versículo 3 do capítulo 11 de Marcos. Se alguém lhes perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam-lhe: o Senhor precisa dele. Essa passagem fala algo para você? Essa fala de Jesus fala algo para você? Aí você pode dizer: não, pastor, não fala não, porque eu não sou jumento. Eu não sou jumento não tenho nada a ver com esse jumento, então não tem nada a ver comigo. Deixa eu falar para você, essa passagem tem tudo a ver comigo. E eu espero que a partir de hoje ela tenha tudo a ver com você. Primeiro, Jesus se importa com cada detalhe da história. Jesus se importou com cada detalhe da sua última semana de vida na terra, do seu ministério terreno. Até o fato, como ele entraria em Jerusalém, que animal ele montaria até a entrada de Jerusalém, onde estaria esse animal, e o que deveria ser dito caso perguntassem, vendo esses discípulos levando esse jumentinho. Eu quero chamar sua atenção em primeiro lugar nessa passagem para dizer: Deus se importa com cada detalhe da história humana. Se ele se importou com detalhes da sua última semana de vida na terra, Jesus poderia ter dito, como muitos dizem, né? Isso aqui é, sabe aquele funcionário que está saindo da empresa, ele disse: agora eu vou fazer de qualquer jeito mesmo, porque semana que vem eu não estou mais aqui. Jesus, semana que vem, nessa época, ele não estaria mais na terra. Mas ele se importou com o jumentinho, com o lugar onde estaria esse jumento, como ele estaria, amarrado num portão. Separou 2 discípulos para irem buscá-lo e ainda orientou sobre o que deveria ser dito. Detalhes. São detalhes que levam à excelência do que fazemos para Deus. É com detalhes que Deus excelentemente cuida da minha e da sua vida. Você pode ser negligente com as coisas de Deus, você pode ser negligente com o ministério que Deus te deu, você pode ser negligente com o dinheiro que você ganha, que de fato foi Deus que lhe deu, foi que Deus que proporcionou a você a saúde, o emprego, o trabalho. Você pode ser negligente com a sua família, você pode ser negligente com o seu tempo, você pode lidar com todas essas coisas de qualquer maneira. Você pode dizer: qualquer hora dessa eu não estou mais aqui nesse mundo mesmo. Jesus não age dessa maneira. Jesus se importa com os detalhes. Jesus se importa com cada detalhe
da minha e da sua vida, assim como Ele se importou com cada detalhe da vida dele, mesmo que no final dessa trajetória aqui na terra. Se um jumento foi importante para Deus, presta atenção aí, ó. Se um jumento foi importante para Jesus, no plano de salvação para toda a humanidade, imagine o quanto Ele cuida detalhadamente da sua vida. Se você conseguir entender isso hoje, você vai agora se relacionar com Deus nos detalhes. Você vai cuidar das coisas de Deus no detalhe. Se a câmera está um pouco torta ou não, eu vou arrumar, porque isso é detalhe no reino de Deus. Se o som não está muito bom, eu vou preparar, eu vou me aprimorar, eu vou melhorar o equipamento, porque isso é detalhe para o reino de Deus. Se eu não estou gerenciando bem o meu tempo, eu vou cuidar, eu vou me ajeitar, porque isso é mordomia do tempo, o tempo que Deus me dá aqui na terra. Se eu estou jogando meu dinheiro a botão por aí, se eu nunca tenho nada para ofertar, para doar, para dar o meu dízimo, opa, eu vou parar para pensar nisso, eu preciso me arrumar, me ajeitar, me tocar, porque Deus detalhadamente, Ele se preocupou como eu iria ganhar o meu sustento. Deus cuida, Deus age nos detalhes. Preste bem atenção nisso. Eu estou, de certa forma, indignado com tantas coisas que eu vejo pelo mundo aí fora, longe ou perto de mim, com tanta negligência, com tanto descaso, de fazer as coisas do reino de Deus de qualquer maneira. Eu não trabalho assim. Eu não posso lidar com as coisas do reino dessa maneira, se Jesus tem cuidado por cada detalhe da minha vida, por cada detalhe da igreja pela qual Ele morreu. Eu não posso agir dessa maneira, eu tenho que agir semelhante a Jesus. E o segundo detalhe dessa passagem, eu disse que não ia me demorar nela. O que Ele mandou os discípulos dizerem? Olha as palavras de Jesus. Digam que o Senhor precisa dele. Digam que o Senhor precisa dele. Você já parou para pensar? Jesus poderia ter entrado voando por Jerusalém. Ele tinha poder para isso. Mas ele mandou os discípulos pegarem um jumentinho. Ele precisava daquele jumento naquele dia. Mas Ele não é o dono de todas as coisas, porque Ele precisava de jumentinho. Ele criou o jumento, o boi, o cavalo, o leão, a onça. Mas Ele quis usar um jumentinho para fazer parte da história de salvação de Jesus na terra. Digam que Jesus precisa dele. Ele era o dono, Ele é o dono de todas as árvores da terra. Lá em Gênesis vai dizer que a Trindade criou uma criação ex nihilo, uma criação a partir do nada, todas as coisas que existem na terra. Ele criou as árvores. Mas Ele precisou de uma cruz para morrer no Calvário por nós. Ele criou todas as rochas que existem no planeta Terra. Cada cadeia rochosa, cada formação de pedras, da minúscula pedra que pode fazer você tropeçar andando na rua, a mais gigantesca cadeia rochosa existente ainda hoje, foi Ele que criou. Mas Ele precisou de um sepulcro, cavado numa rocha, para ser sepultado só por algumas horas. Você está entendendo onde eu quero chegar? Ele é o dono de tudo.
Não há nada que Ele precise de nós. Mas Ele quis que um jumentinho fizesse parte da história, da paixão dele por nós. Jesus não precisa de mim nem de você, mas Ele nos concede a honra e o privilégio de, quer seja pregando a palavra, quer seja segurando uma câmera, quer seja operando equipamentos de som ou de imagem, quer seja liderando o ministério, quer seja pregando o evangelho amanhã para um colega no trabalho, quer seja fazendo uma ligação para o enfermo, quer seja dizendo para alguém especial, eu amo você, Deus nos concede o privilégio de sermos usados por Ele. Diga que o Senhor precisa dele. Agora você vai perceber que esse jumentinho tem tudo a ver com a tua vida. Porque assim como nos detalhes divinos Ele usou um jumentinho, Deus ainda pela sua misericórdia, irmãos, é pela sua misericórdia que Deus quer usar e continua insistindo em dizer que quer usar pessoas nesse mundo caído para tentar e para transformar a vida de muitas outras pessoas e de muitos outros lugares. Deus quer usar a mim, Deus quer usar a você. Parece que o jumentinho iria roubar a cena. Não, nós não roubamos a cena. Jesus continua sendo rei, Ele continua sendo todo-poderoso, Ele continua atuando na história da humanidade, Ele não está sendo pego de surpresa em nada, mas Ele continua usando pessoas assim como eu e você. Aquele jumentinho uma vez desamarrado, foi usado e teve o privilégio e a honra dentre todos os animais da terra. O jumentinho teve a honra de carregar Jesus na sua última semana de vida. Eu quando vejo nessa história Jesus montado naquele jumento, parece que nós invertemos a roda. Parece que nós não queremos ser esses servos usados por Deus que dizem, como Isaías falou, Senhor, eis-me aqui, envia-me. Não, parece que nós queremos montar. Parece que nós não queremos carregar o reino de Deus em nossos lombos. Parece que nós queremos que o reino de Deus nos carregue. Parece que não é Deus que está dizendo, eu vou te conceder a honra de te usar, de você ser usado por mim. Não, parece que nós estamos dizendo para Jesus, Senhor, eu vou te conceder a honra de você me abençoar. Nós estamos invertendo, nós estamos virando o evangelho de cabeça para baixo. Mas Jesus continua com o mesmo discurso. Ele continua dizendo, Ele precisa de você. Você pode ou não fazer parte da história do que Deus está realizando no mundo. Você pode ficar à margem. Talvez você ache muita humilhação ser usado por Deus. Mas eu vou lhe dizer, eu vou continuar querendo ser esse animal de carga de Jesus. Desde que eu esteja sempre com Ele por perto. Uma correção de um mal-entendido histórico. Um jumentinho que parece que queria roubar a cena. Mas voltemos para o povo. Eu até demorei demais aí no jumentinho, mas é porque Jesus precisa e quer usar você. Voltemos para o povo. As portas de Jerusalém é uma loucura, é uma gritaria. As palavras que aquele povo grita vêm de uma conjunção de duas palavras na língua hebraica, Hoshia na, que na nossa língua, Hosana. A tradução de Hosana, você sabe o que é? Às vezes nós temos um bocado de termos aí, evangeliqueis, né, que você fala, aleluia, glória a Deus, Hosana, e tem gente que até hoje não sabe o que significa. Você sabe o que significa Hosana?
Você sabe o que significa hosana, o que o povo gritou na entrada das portas de Jerusalém para Jesus? Eu vou dizer para você, o povo lançava seus mantos no chão, o povo gritava de uma forma super eufórica, e os gritos do povo na entrada de Jerusalém chegavam aos ouvidos das autoridades romanas, chegava aos ouvidos dos sacerdotes, dos escribas, chegava com muito incômodo nos ouvidos dos fariseus. Acompanha aí, minha filha. Hosana, salva-nos. A tradução da junção de duas palavras no hebraico, Hoshiana, era salva-nos. Sabe quando o povo hebreu usava essa expressão? E que eles começavam a criar uma nova interpretação, uma adaptação dessa expressão a partir daquele dia? Era um pedido de ajuda aos reis. Você vai ver isso em algum trecho da Bíblia, lá no Antigo Testamento, quando conta a história dos reis, por exemplo, você vai ver pessoas pedindo auxílio ao rei, e a palavra original era hosana. Era quando alguém se deslocava até a presença de um rei para pedir algum tipo de ajuda, quer seja porque estava passando fome ou alguma outra necessidade, quer seja porque sofria alguma ameaça de morte. Quando parece que não havia mais solução, escapatória, as pessoas corriam até o rei e diziam: hosana, salva. A tradução mais literal seria: salva agora. Aquele povo estava dizendo para Jesus o seguinte: Senhor, salva-nos do Império Romano, salva-nos de todo esse jugo, salva-nos de toda essa opressão, salva-nos, Senhor. E ele iria salvar, mas não do Império Romano. Ele iria impor um novo reino, mas não um reino na terra. Você consegue entender isso? O povo falava o termo certo, com a motivação errada. Salva-nos agora, é o grito da humanidade até o dia de hoje, no pleno século 21. Salva, Senhor, esse mundo, salva, Senhor, essa humanidade, salva, Senhor, tantos que estão caminhando para a perdição eterna, salva, Senhor, esse mundo caído. Só que eles queriam um novo reino aqui, eles queriam que Jesus fosse o rei humano. Eles queriam que Jesus estivesse num trono na terra. Eles pediram a coisa certa com a motivação errada. Hosana, você já sabe, é salva-me agora, salva-nos agora. Esse é o grito da humanidade ainda hoje. Você pode até não estar ouvindo, mas esse é o grito de muitos perdidos. Talvez esse seja o grito de você que está me ouvindo agora. Talvez você esteja gritando: salva-me, Senhor. Eu quero dizer para você que assim como Jesus passava diante daquela multidão que gritava: salva-nos agora, Jesus está passando diante da sua vida nesse momento. Você pode recebê-lo. Você pode receber a salvação, não essa salvação de um reino político. Jesus quer salvar a sua vida por inteiro. Ele está preocupado com o detalhe da sua existência. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Essa repetição, essa insistência nessa repetição é muito comum e aparece num dos salmos messiânicos que era muito comum, usado nas celebrações do povo judeu. Eles viram Jesus descendo do Monte das Oliveiras, adentrando pela estrada principal que ligava, que culminava com as portas de Jerusalém. Eles disseram: então vamos, hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Senhor, realiza o teu reino entre nós, salva-nos, ó Deus, com teu poder agora. E aquela euforia é misturada com admiração, quando deveria ser a verdadeira compreensão. Eu quero dizer para você que aquele povo admirava Jesus, estava eufórico com a chegada de Jesus em Jerusalém, mas não tinha a compreensão correta da missão de Jesus.
Não confunda admiração pelo reino com compreensão do reino. Alguns são muito amigos do Evangelho, poucos realmente compreendem a essência do Evangelho. Eles gritavam: salva-nos agora, mas a salvação que eles queriam era militar e política. Jesus não veio para esse fim. Admirar é diferente de compreender. Talvez você admire muitas coisas no Evangelho, mas talvez você não compreenda ainda a dimensão do que Deus realmente quer exprimir através delas. Essa compreensão só vem com a leitura e a meditação da palavra de Deus. Essa compreensão e não admiração, ela vem como perscrutar, como refletir, como repousar na palavra de Deus, numa busca incessante pela presença de Deus em seu viver, diariamente, a cada momento. Admirar Jesus é bem diferente de entendê-lo. O povo admirava Jesus. E preste atenção, aqueles que gritavam naquele dia: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, eram os mesmos que 6 dias depois disso, 5 a 6 dias, vão gritar o quê? Crucifica-o! Crucifica-o! Eram as mesmas vozes. Admirar é diferente de entender. Não seja um admirador do Evangelho, seja um entendedor do Evangelho. Não seja um admirador da pessoa de Cristo, seja um entendedor e um discípulo de Cristo. São coisas muito diferentes, bem distintas mesmo. Pastor, então qual seria? O senhor disse que tem um erro histórico que precisava ser corrigido. Você falou do jumento, que se torna uma grande lição espiritual. Você fala que aqueles que admiravam não entendiam das coisas de Deus. Que eles gritaram Hosana e depois eles gritaram, alguns dias depois, crucificam. Então qual tem que ser a interpretação correta da entrada de Jesus em Jerusalém? Primeira, eu risquei o triunfal da meu entendimento. Foi um ato cruel. A entrada de Jesus em Jerusalém era o início de uma série de crueldades que Jesus passaria por amor a mim e a você. O triunfo vai estar na ressurreição. O triunfo vai estar na vitória sobre a cruz. Não naquela entrada em Jerusalém. A entrada não foi triunfal, era o começo do fim. Era a entrada de Jesus em Jerusalém. Para mim não há triunfo nisso. A interpretação correta, o entendimento correto que eu acho que nós podemos ter da entrada de Jesus em Jerusalém, estão nos atos de Jesus. Isso mesmo. Estão nos atos de Jesus. Ele vai salvar a humanidade. Porque ele disse antes desse dia: todos aqueles que crerem em mim, ainda que morram, viverão eternamente. Todo aquele que crê em mim não será condenado, mas será salvo. Mas esse projeto salvador do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, começa em atitudes humildes. Um homem que entra na cidade onde ele vai libertar a humanidade, montado no jumento. Reis daquela época e de todo o tempo daquele tempo histórico, quando voltavam de batalhas, ou então quando iam em campanhas para conquistar reinos, eles iam montados em cavalos possantes, cavalos bem nutridos, cavalos fortes, cavalos bons de guerra. Jesus, para salvar o mundo, ele veio montado num jumentinho. Humildade. Os seres humanos gritavam, as pessoas naquele dia gritavam em Jerusalém: Hosana, salva-nos, agora é o fim do Império Romano. Errados. Porque aquele que entrou em Jerusalém naquele domingo, ele não veio para
conquistar o Império Romano. Ele veio para conquistar corações. Ele já conquistou o seu coração? O seu coração já é reino de Deus? Ele empresta um jumento, ele vem para iniciar um novo reino. E o triunfo, pastor? Por quê? Se não pode dizer, tem. Sim, o triunfo estaria em dias após, onde na cruz do Calvário, ele venceria o pecado, a morte eterna e todas as mazelas desse mundo, para que ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, para que todo aquele que nele crê, não pereça como ele pereceu, mas tenha a vida eterna nos céus com ele. Esse é o triunfo. Nosso triunfo não está aqui na terra. Tem pessoas que estão querendo viver triunfantemente aqui. É muito dinheiro, é muita propriedade, é muitos bens. É uma luta incessante para cada dia querer ter mais. Você está gritando errado, você está lutando pelas coisas erradas, se você estiver vivendo assim. Porque o triunfo do Filho de Deus está reservado na glória celeste. Ele foi recebido nos céus. E as Escrituras dizem que agora ele está sentado ao lado de Deus na glória celeste. Isso é triunfo. Isso é o triunfo do povo de Deus. Essa é a interpretação correta da entrada de Jesus em Jerusalém. E eu quero terminar minhas palavras. E eu quero voltar somente a um versículo que eu li com vocês. Versículo de número 8, e aqui eu caminho para o fim. Diz: muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Isso mesmo. Uns tiravam seus mantos e colocavam no chão, que era um ritual quando os reis passavam. E outros, o Evangelho diz que eles cortaram ramos de palmeiras e começavam por onde Jesus ia passando, eles saudavam Jesus. Saudavam Jesus. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, salva-nos agora, Senhor. Hosana, faz a tua libertação, Senhor. Eles estavam com ramo de palmeiras, eles tiravam seus mantos para que aquele jumentinho em que Jesus estava montado pudesse pisar. Mas depois eles, como não entendiam, somente admiravam, eles gritariam: crucificam. Passam-se 21 séculos, 20 séculos completos, e nós podemos celebrar uma Páscoa. E mesmo em todo esse caos em que vivemos, hoje nós não precisamos falar como os hebreus falaram: Hosana. Mas hoje, o nosso discurso é: Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Nós aguardamos ansiosamente o teu retorno, sim, triunfal. Porque agora tu não virás mais como o Salvador, tu virás como o Senhor das nossas vidas para nos recolher para a glória celeste. Mas enquanto esse dia não chega, eu quero desafiar você a voltar no tempo. E quem sabe agora, com a compreensão correta da entrada de Jesus em Jerusalém, podermos cantar Hosana ao Rei. Eu quero concluir essa minha mensagem levando você, convidando você a cantar conosco Hosana ao Senhor. Amém?